Beleza, boa noite, boa noite, boa noite. Esse vídeo aqui é depois do jogo do Brasil contra o Japão, certo? Eu preciso passar algum conteúdo, porque o jogo contra o Japão, eu fiz um vídeo na sexta-feira dizendo como que a seleção tinha que jogar contra o Japão, dizendo como o Japão desenvolveu seu futebol e dizendo também os defeitos e as qualidades da seleção do Japão e como que a seleção brasileira deveria jogar. Isso foi na sexta-feira, o jogo foi hoje, segunda-feira, certo? Jogo hoje, segunda-feira, eu falei na sexta-feira, então segunda, domingo, sábado, sexta. 4 dias antes da partida, eu disse para vocês como que a seleção deveria jogar. E o resultado positivo para chegar na vitória. E foi justamente a vitória veio dentro desses princípios, dessas diretivas, sugestões, orientações, determinações que eu criei aqui na sexta-feira e passei em vídeo para vocês, certo? Isso eu faço já tem 10 anos. Flamengo, Paris Saint-Germain, seleção francesa, seleção brasileira. Seleção brasileira eu estou fazendo durante a Copa do Mundo. Só. Seleção francesa também durante a Copa do Mundo. Paris Saint-Germain parei de fazer direto, certo? Né? Acompanhando os jogos. E o Flamengo também. Mas tem uma playlist no YouTube do Flamengo e do Paris Saint-Germain. Em vários canais do YouTube também, canal francês, eu falo 8 idiomas, canal francês e o canal comum brasileiro para o Flamengo e o canal francês para o Paris Saint-Germain. Então a gente faz esse trabalho já tem 10 anos. Então, muita pesquisa eu tenho desde os 10 anos de idade jogando futebol. Então eu já tenho pesquisa desde essa época, entendeu? Que a gente vem pesquisando futebol. Eu seria, no caso, um PhD de futebol, então um santo, né? Religiosamente falando, um santo do futebol, porque eu falo aqui o que vai acontecer depois, não tem segredo. Eu joguei futebol desde criança, eu pesquisava também, certo? Não tinha como ter um conteúdo, eu criei esse conteúdo na minha formação como jogador, desde criança, desde os 10 anos de idade. Fui campeão, 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 campeão. E a gente chega a um ponto que a gente domina completamente o assunto, certo? Se você contar, eu tenho 67 anos, então 10 anos, eu tenho 57 anos de pesquisa, entendeu? Como jogador e treinador de futebol, no Brasil e na Europa. Então, quer dizer, é muito conteúdo, mano. Não tem como errar. Sexta-feira eu fiz o conteúdo do vídeo como a seleção tinha que jogar, e a seleção ganhou dentro daqueles princípios que eu fixei, entendeu? Não é só assim, sempre foi assim para os times que eu faço, Flamengo, Paris Saint-Germain, joga igual, né? Joga igual, o Flamengo, Paris Saint-Germain joga igual. O treinador do Paris Saint-Germain falou que o Flamengo joga igual ao Paris Saint-Germain, né? E eles fizeram empate 1-1, entendeu? Ele falou, por que eu fiz empate? Eles foram por pênalti e o Paris Saint-Germain ganhou no pênalti. Então, para você ter uma ideia, é um trabalho que eu faço de forma gratuita, não tem como eu estabelecer uma profissão ligado a isso, que é algo totalmente novo, entendeu? É algo que eu fiz, é novo, então, quer dizer, não tem nada igual. Se alguém tiver querendo me ajudar, pode até fazer um Pix para mim, eu agradeço.
Mas eu, em 2019, estava fazendo direto para o Flamengo e Paris Saint-Germain e eu tive muita dívida, porque eu colocava 4 horas, 5 horas de trabalho por dia para fazer esses conteúdos, essas análises de conteúdo e vídeo e montagem e orientações e pesquisa aprofundada sobre a partida que a equipe ia jogar, mas sem remuneração. E aí, em 2019, o que aconteceu? Todo mundo ganhando medalha, sendo campeão, ganhando prêmio, sendo pago pelo clube, pago pela federação, ganhando milhões, todo mundo com passeata em Paris, no Champs-Élysées e no Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, de caminhão, dos bombeiros, todo mundo ganhando medalha, ganhando troféu, e eu ganhando foi uma dívida, entendeu? Então, eu tive que reduzir, fui obrigado, entendeu? Mas eu gostaria de estar fazendo direto aí, sem parar, mas eu não posso, porque eu tenho filha e tenho neta, entendeu? Eu sou o DJ Tião Brasil, diversifiquei meu trabalho, trabalho em vários setores, para poder sobreviver e manter, aí ajudar a minha família. Então, quer dizer, como não é remunerado esse trabalho, eu não posso me concentrar só nisso, entendeu? Porque eu não tenho essas condições. Não sou milionário, sou apenas um trabalhador, um cidadão. Então é isso aí, galera. Então eu posso fazer para vocês isso. Se alguém quiser me ajudar, meu Pix, 21 98 21 26 010. Não creio que ninguém nunca ajudou, que a partir de hoje vai me ajudar. Não acredito. Se alguém me ajudar aí, eu vou até achar estranho, meu irmão. Mas vamos lá. Esse vídeo de hoje eu vou aqui fazer um resumo da partida de hoje, né? A seleção brasileira ganhou. E também sobre o vídeo que eu fiz na sexta-feira dizendo como a seleção tinha que jogar. Bom, eu falei no vídeo na sexta-feira passada sobre o jogo da segunda-feira. Bom, primeiro, o biotipo físico do japonês, ele é baixo, entendeu? E o gol foi de cabeça, entendeu? Preste atenção. O biotipo do jogador japonês, ele é baixo. O goleiro que é alto, entendeu? O goleiro alto eu pedi para chutar no canto, entendeu? Tipo aquele... Até falei sobre um jogo onde Romário jogou contra Carlos Germano do Vasco e tocou a bola rasteira no canto. Carlos Germano olhou, não deu para ir. É a mesma coisa esse goleiro grandão. O goleiro grandão, ele vai pegar bolas altas, mas a bola no canto, no chão, quando ele botar na cabeça que vai ter que mergulhar no chão, que vai se machucar o braço, machucar a perna, tem que mergulhar para baixo no chão, e o chão é duro e dói, as articulações e o corpo, ele chega um pouco atrasado, entendeu? Ele chega um pouco atrasado. E sabendo que ali não tem um colchão, tem um chão duro, e ele vai se machucar, ele vai sentir dor, entendeu? Então é isso aí que aconteceu. O biotipo do japonês, ele é baixo, entendeu? Então, bola aérea e o gol foi de cabeça. O gol foi de cabeça por causa disso, porque eles são baixos, entendeu? A bola aérea. E eu falei para você, o cruzamento nunca pode ser cruzamento aleatório, tem que ser um cruzamento passe, para quem vai finalizar poder tocar com o pé ou então com a cabeça. E foi isso que aconteceu, cruzamento passe, então aconteceu o gol aí, a finalização. Beleza? Baixo... Bom, eu falei, inclusive, isso no primeiro gol aconteceu, né? Cruzamento passe. Já no segundo gol foi o chute no canto. O gol tem 4 ângulos, 2 lá em cima, que é o ninho da coruja, e 2 embaixo, que é o pé da trave. E justamente a seleção finalizou ao pé da trave, no defeito, no fraco do goleiro, que é muito alto, entendeu? Aquela situação, é muita esperteza de quem finaliza, entendeu? Futebol, tu tem que ter experiência, tu tem que saber o que vai fazer. Então, o que acontece?
Muita gente vê o futebol como torcedor, não analisa, não estuda, não sabe o que vai fazer, vai entrar em campo, vai ver como é que vai dar, entendeu? Não é assim. Nosso trabalho é muito importante, já tem muitos anos que a gente faz isso. Então, eu falei para vocês também que o Japão tem uma velocidade de execução, ele tem uma constante, né, uma velocidade e também muita intensidade, né? O gol do Japão foi como? O cara pegou a bola no meio, o Casemiro estava perto, mas não conseguiu alcançar o cara acelerou. Porque Casemiro é lento. Casemiro é lento. Casemiro, ele foi criado, ele na base dele no São Paulo, ele era segundo homem de meio de campo, ele era meia direita. Como ele é lento, ele foi adaptado à cabeça da área, mas a formação dele não é cabeça da área, a formação dele é de meia direita, entendeu? Por isso que ele aparece no ataque, é quase um atacante. Isso na formação dele, né? Ele gostaria de ser um meio atacante, mas pelo tamanho, pelo porte, pela lentidão dele, ele tem que se contentar em ser um cabeça de área. E mesmo assim ele é muito atrapalhado na cabeça da área porque a formação dele é de meia, ali segundo homem de meio de campo. Já falei para vocês sobre o passado do Casemiro, então é só você pesquisar no São Paulo, onde ele foi formado, qual é a posição que ele jogava. No Júnior, entendeu? Começou a carreira como segundo homem de meio de campo. Não era cabeça de área de formação. Cobrir o zagueiro, defender, proteger ali a defesa. Então, o japonês pegou a bola, partiu pelo meio, passou por ele como passo pelo vento, não significava nada, não sabe jogar ali, não tem formação dessa área, e não serviu a nada o Casemiro e o cara marcou o gol. Problema do Alisson, que eu vi também, o Alisson, ele tá com problema a gente chama isso no futebol, explosão. Goleiro, ele tem que ir na bola, ele não pode pensar. Se ele pensar, o espaço-tempo é reduzido, são alguns segundos, décimos segundos. Então ele tem que ter explosão de chegar em cima da bola, entendeu? Desculpa aí, porque sempre quando eu faço vídeo tem uns babaca que fica querendo aparecer, entendeu? Em todo lugar. Então é o seguinte, aí o Alisson ele não consegue ter aquela explosão para poder chegar na bola, entendeu? Porque ele teve 3 contusões musculares esse ano, 3 contusões musculares. Então o que acontece? Ele tá atrasado, não tá explodindo, entendeu? No tempo da bola. Então o cara chutou o japonês chutou meio caindo e ele aceitou porque ele não está em condições, ele tem problema, o Alisson. Eu detectei isso nos amistosos, né? O Brasil jogou amistoso e o Brasil tomou gol. E ele, na hora de sair do gol, ele demora a sair. Por exemplo, nesse gol do Japão, ele não fechou o gol, ele ficou dentro da pequena área. Ele praticamente abriu o canto direito pro cara, entendeu? O cara olhou, o cara viu que era ali que ele tinha que chutar e chutou ali naquele canto direito dele. Por quê? Porque ele não estava bem colocado, ele não está em condições físicas, clínicas, de estar 100%, ele não tem explosão, entendeu? E a colocação dele, então ele está perdendo em colocação, ele está perdendo em velocidade de defender a bola, ele está perdendo. Entendeu? Quem conhece futebol e conhece goleiro, que é treinador, sabe que tem um problema com esse goleiro. Muitas pessoas estão vendo também. Então, o melhor goleiro atual da seleção é o Everton, que, entendeu, tá aí na ponta dos cascos, que pode defender bem a seleção. Inclusive, é o meu escolhido para titular da seleção, do meu time, na seleção. Então, o Alisson batido mais uma vez, o Brasil tomou mais um gol. E vai tomar sempre que Alisson estiver dentro do gol, certo? Já estou falando aqui. É um dos pontos fracos da seleção.
Por quê? Porque ele vem de 3 contusões muscular e ele, para fazer exercício de goleiro no treinamento, vai para cá, vai para lá, beleza. Mas quando chegar no jogo, na hora que tem que pular, que se jogar e pegar no tempo da bola, ele não está conseguindo, não vai, está atrasado. Nos amistosos aconteceu isso e agora também. Vamos falar a respeito de outra coisa que eu disse aqui no vídeo na sexta-feira. O calor e o campo de grama baixa sintética é para jogador jovem, entre 18 e 23 anos, entendeu? Jogador que está com 30 anos, acima de 30 anos, o cara vai dar problema. E o que aconteceu? Aconteceu aí problema com o Paquetá e aconteceu com problema com o Casemiro, problemas musculares, porque eles não vão aguentar o ritmo. O ritmo é de ataque, defesa, ataque, a bola vai no ataque, volta na defesa, vai no ataque. Então é um ritmo que é para jogador jovem, de 18 a 23 anos. Por exemplo, Endrick, Ryan, Martinelli, velocidade e rapidez. O campo, a grama é baixa, a bola não para. Então, e o calor também faz sol, o calor e tal, entendeu? Então tudo isso aí engendra que o jogo, a partida, o futebol é em movimento constante, em velocidade e rapidez. E jogador mais de 30 anos não tem essa rapidez e nem a velocidade, entendeu? E nem a intensidade. Então essa Copa do Mundo é para jogadores jovens. Endrick, Ryan, Martinelli, jogadores 18 a 23 anos. Já estou falando aqui, já disse isso em outras vezes. Casemiro e Paquetá, lentos. Casemiro e Paquetá, lentos, forçaram o ritmo a acompanhar os japoneses, que eu falei para vocês, a velocidade e intensidade, e foram contundidos muscular, tiveram contusão muscular. Essa contusão muscular porque o jogo pedia movimentação veloz e constante. E o que aconteceu? Intensidade. Os dois, como são os dois jogadores lentos no meio de campo, saíram contundidos. Mas aquele negócio que eu falei para vocês, eles não deveriam nem ser convocados, nem o Casemiro, nem o Paquetá estão convocados. E o treinador está colocando ele como um jogador titular. Mas Deus, quando a coisa está errada, Deus tem a justiça divina. E os dois estão contundidos. Acabou. Entendeu? Se não vai por bem, vai por mal. Sai fora. Acabou para eles. Contusão muscular, a recuperação não é rápida, eles são lentos e mais com contusão muscular, aí acabou mesmo. O jogo foi acelerado, os japoneses correm muito, estão fora de ritmo e saíram contundidos, não acompanharam o ritmo e foram contundidos. Então Deus está nos ajudando, nós somos um país católico e não vai se está errado, o certo é o certo. E a gente está vendo aí a justiça na mão de Deus, a justiça divina, tirando esses dois jogadores que estão na panelinha do Ancelotti, que não deveriam nem ser convocados. Ancelotti escala errado e Deus escala certo, tira os caras, acabou. Estão contundidos, não vão jogar mais. Não deveria nem ser convocado, a justiça divina apareceu e Paquetá e Casemiro não joga mais, entendeu? Quem são os jogadores que vão entrar no lugar deles, que estão pedindo há muito tempo, que já era para ser titular? Danilo Santos, que é do Botafogo, e Fabinho no cabeça de área, que é um cara que protege bem a defesa, entendeu? Tá aí, ó, quem deve entrar, tá certo? Danilo Santos e Fabinho, pronto, acabou. Deus ajuda a seleção a chegar lá, porque nós somos um país católico. Se o povo pede a mudança e os caras não faz, Deus intervém e faz ele mesmo, graças a Deus. Tá aí, Danilo Santos e o Fabinho são os substitutos de Casemiro e Paquetá no próximo jogo. Endrick, vamos falar sobre Endrick aqui, porque é muito triste a gente ver uma coisa errada acontecer. A torcida pede, todo mundo pede e os caras não colocam. CBF não coloca por causa de patrocinador e também Carlo Ancelotti, mafioso, também não coloca. Endrick tem que ser ao contrário. Em vez de ser perseguido pelo Ancelotti e pela CBF, ele tem que ser motivado. Então eu peço aqui a Ancelotti
aos treinadores que motive o Endrick, entendeu? Endrick tem que ser motivado, ele tem que ser impulsionado, ele tem que ser projetado pelos treinadores da seleção, como foi feito com Pelé em 1958. Pelé, começo da Copa de 1958, era reserva. Didi chegou no treinador Feola e falou: escala Pelé, escala Garrincha, escala Vavá, escala Zito. Então entraram e resolveram. Então é preciso que tenha motivação, que seja motivado, seja impulsionado, seja projetado pelos treinadores, entendeu? Não boicotado. Se boicotar Hendrick, vai boicotar a seleção, entendeu? Não pode ser tirado a motivação do garoto, do jogador, entendeu? Que está aí querendo morrer dentro de campo, lutar, entendeu? Então, atenção, comissão técnica e treinadores, faça o que fizeram a comissão técnica da seleção em 1958 com Pelé. Motivação, Hendrick motivado, impulsionado, projetado e impulsionado pelos treinadores. Não tire a motivação do rapaz, boicotando ele, entendeu? E criando uma injustiça muito grande, porque isso pode afetar até o psicológico do jogador, entendeu? Que vai achar que o futebol é área de vagabundo, é área de marginal, é área de criminoso, assassino, perverso, psicopata. Que qualquer seleção, se tivesse um jogador como Hendrick, iria motivar o cara, jogar para ele, entendeu? Criar uma situação para que ele pudesse se expressar mais além do que ele está se expressando de qualidade, de resolver resultado e de marcar gol, entendeu? A seleção, não é possível que os caras só seja contra um jogador de qualidade. Porque ele é novo. Mano, não condene o cara. Então o cara tem que ser motivado. É o momento, aqui agora, ele tá na seleção, ele fez por onde e merece, e tem que ser motivado, impulsionado e projetado para que possa render o máximo. Não tire a motivação desse jogador. Comissão técnica e o psicopata aí, Carlo Ancelotti, que na minha opinião ele comete um erro, entendeu? Aqueles mais experientes da vida sabem que não pode fazer isso, entendeu? Perseguir um jovem, entendeu? Perseguir um jovem, porque ele vai achar que o mundo é assim, vai se rebelar. Por isso apareceu o rock and roll, por isso apareceu os movimentos jovens revolucionários, porque as gerações anteriores ao jovem, cria um bloqueio para ele poder se expressar, cria uma exclusão do jovem. Eu vou lembrar aqui a passagem de Copacabana em 2011, que é a Jornada Mundial da Juventude Católica que houve no Rio de Janeiro. O Papa esteve aqui no Rio, e o discurso dele foi o seguinte: jovens, defendam o seu espaço na sociedade. Idosos, defendam o seu espaço na sociedade para não ser excluído da sociedade, porque eles não vão dar de graça, eles vão criar situações de bloqueio, como está sendo criado por Hendrick, dentro da seleção, dentro do futebol, entendeu? Então eu me lembrei que o Papa Francisco, ele falou isso aqui no Rio de Janeiro, e eu estava lá e eu ouvi ele falar. Por que ele falou isso para o jovem? Porque não abre espaço na sociedade para o jovem, entendeu? Não abre espaço. Então, a questão de Hendrick não está sendo motivado, impulsionado, colocado na seleção para jogar e com motivação através de quem comanda a seleção, isso é um obstáculo que o jovem encontra na sociedade para poder ter seu lugar ao sol. E aí o Papa Francisco falou sobre isso. Falou: jovem, lute pelo seu espaço, idosos, lute pelo seu espaço, entendeu? Então, por quê? Porque, de um lado, não dão espaço para o jovem, de outro lado, o idoso jogam do lado, jogam fora. Você já passou de 65 anos, quer matar os idosos. Como a pandemia, a Covid, que apareceu aí, matou mais idosos
do que qualquer outra coisa. Então, praticamente, a Covid veio para resolver o problema do INPS, da aposentadoria, matando os idosos, os aposentados. Então, preste atenção. Entendeu? Até eles falaram de fazer uma reforma da aposentadoria, reforma do INSS e tal, coisa e tal. Até a França também estava falando sobre isso, né? Eles queriam fazer lá e acabaram não fazendo, porque a pandemia matou os idosos. Era um vírus que perguntava a idade da pessoa e infectava a pessoa. Não existe isso, entendeu? Então, quer dizer, praticamente esse vírus veio para resolver um problema com a morte dos idosos. Então, o que acontece? O problema de Hendrick é um problema de geração, entendeu? Esse senhor de idade não está, de 65 anos, não está dando oportunidade ao rapaz de 18 anos. Ele não aceita que esse rapaz de 18 anos está no mesmo nível dele de 65, entendeu? Então eu quero aqui pedir à comissão técnica da seleção brasileira atos de motivação do Hendrick, impulsionamento do Hendrick e projeção do Hendrick, para que ele não desanime e não creia que o mundo é perverso, entendeu? Perguntaram ao Hendrick, ele é pai, ele vai ser pai agora. Perguntaram ao Hendrick: você quer que seu filho seja jogador de futebol? O Hendrick falou: não, ele vai ser médico, vai ser advogado, vai ser outra coisa, porque o ambiente do futebol é ruim. O Hendrick já está com esse pensamento, que o ambiente do futebol não presta, porque não estão colocando ele para jogar, entendeu? Colocaram agora, quando o Brasil estava perdendo de 1-0, aí acordaram, colocaram ele, entendeu? Mesmo assim, a bola não está chegando no pé dele. Você está prestando atenção? Por quê? Não está jogando normal. Está tendo também, por causa da panelinha, um boicote a ele na hora de dar a bola para ele, de dar a jogada. Ele não tem jogada para poder desenvolver. Ele vai ter que criar uma jogada, entendeu? É isso aí que acontece com ele. Então eu peço aqui aos outros jogadores também que dê a bola para o Hendrick, entendeu? Não faça isso entendeu? Esse ato psicopata de não dar a bola para o Hendrick. Faça igual fizeram com o Pelé em 1958, ele tinha 17 anos, entrou em campo como um dos 11 e foi ali, entendeu? Resolveu todos os problemas da seleção brasileira, marcou 3 gols, 2 gols, 3 gols, goleada na França, 5-2. Então, isso aí, é por aí. Motivar, projetar, impulsionar o Hendrick. Beleza? É isso aí. Show de bola, termina aqui o vídeo e vou postar esse vídeo aqui no Facebook e no YouTube. Aliás, no YouTube não precisa porque ele é curto, tem 28 minutos, então ele vai ser postado no Facebook e no Instagram, beleza? Como um resumo da partida que o Brasil ganhou de 2-1 o Japão, com as orientações minhas feitas no vídeo na sexta-feira, 4 dias antes do jogo que o Brasil ganhou.